Bom dia, povo santo, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui transmitindo de casa nessa manhã de domingo. Na verdade, estou gravando no sábado à noite para que você possa assistir no domingo de manhã. Essa é a abertura da escola dominical. Dia 16 de agosto, esse ano tão conturbado que o Senhor nos deu, mas aleluia, estamos vivos, louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor. E para iniciar, eu gostaria de orar. Feche os teus olhos comigo. Oremos. Deus Santo, Pai de amor bondoso, obrigado, Pai, pela noite de descanso que o Senhor nos deu e por essa manhã, ó Pai, que iniciamos na Tua presença. Meu Pai, se alguém for assistir esse vídeo em outro horário do dia, aleluia, te bendizemos pelo dom da vida e clamamos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que essa reflexão fale a nós, ao nosso coração, transmita a nós a Tua graça, Pai. Assim oramos e nos abrimos, ó Deus, ao mover do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Quero compartilhar com você um trecho da palavra do Senhor que se encontra no livro dos Reis, primeiro livro de Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 11. 1 Reis 13, 11. Então a palavra de Deus começa assim e eu quero compartilhar com você. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento, e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus, que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém, o homem disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Tornou-lhe ele: também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: fazei-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, esse homem mentiu. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E declarou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandou, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta a quem fizera voltar haver comido o pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no chão, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Amém. Que o Senhor abençoe sua palavra lida e fale conosco nessa manhã, nesse tempo favorável, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, eu queria conversar com você, minha irmã, nessa manhã sobre os desvios que nos levam ao fracasso. Os desvios que nós escolhemos, optamos por ele e que nos levam ao fracasso. Eu quero recuperar contigo o texto, o contexto em que o texto foi escrito, né? Israel está vivendo o primeiro reinado depois de Davi, né? Reinou Davi sobre Israel, depois reinou Salomão sobre Israel todo,
Depois começou a reinar Roboão, filho de Salomão. Mas Roboão não quis entrar em acordo com as 12 tribos, então as tribos do norte romperam com ele e começou a reinar sobre o norte, sobre Israel, um sujeito chamado Jeroboão. E Jeroboão reinou de forma perversa. Ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele foi um rei idólatra. Ele construiu 2 templos. E nesses 2 templos, colocados em cidades diferentes, uma era Betel, ele fez bezerros de ouro. E disse ao povo de Israel: aqui estão os deuses que fizeram com que vocês saíssem do Egito. Ele consagrou sacerdotes que não eram da tribo dos levitas. Ele copiou as festas judaicas, as festas de Jerusalém, mas colocou em outro lugar, com outro sentido. Então ele perverteu o coração do povo. E quando ele fez esse santuário em Betel com um bezerro de ouro, ele foi sacrificar, construiu um altar. E nisso que ele foi sacrificar neste altar, Deus manda então um profeta que saísse lá de Judá, fosse ao norte, conversar com o rei e profetizar contra o altar que o rei fez e contra a vida do rei. E nisso que ele profetizou, aconteceu. O altar se partiu em 2. Aquilo que estava em cima do altar foi derramado. Jeroboão foi estender a mão para segurar no altar, e aí a mão do rei ficou seca e o profeta teve que orar depois para que a mão do rei voltasse ao normal. O povo viu aquilo e entendeu que Deus não havia aprovado a conduta do rei. Mas Deus pediu ao profeta que ele fosse embora por outro caminho e que não bebesse água e nem comesse pão ali em Betel. E aí vem o texto que nós lemos. No meio do caminho, os filhos desse profeta de Betel avisaram a ele, e esse profeta então fez isso aí, né? Essa palavra difícil, albardou o jumento e foi atrás do profeta de Judá e mentiu para ele. E disse assim: olha, volta comigo, come pão, bebe água lá em casa, porque um anjo do Senhor falou comigo que você tinha que voltar para Betel. E esse profeta de Judá, então, ele acreditou. E voltou para Betel. No que ele estava ali à mesa, o texto nos diz que o próprio profeta de Betel, usado agora por Deus de forma séria, né? Não mentirosa, esse profeta então falou para o profeta de Judá o seguinte: olha, você desobedeceu a minha palavra. Deus falando, né? Você desobedeceu e por isso você vai morrer. Você não vai chegar à sepultura dos seus pais. E isso aconteceu. Então ele morreu ali no meio do caminho. E é interessante assim, o leão que o matou não o devorou porque estava com fome. Foi um animal enviado por Deus. Ele matou o profeta, não matou o jumento e ficou parado ali do lado, como que exibindo ali o seu troféu diante de todos que passavam, para dizer assim: esse homem que está morto aqui, ele não morreu porque o leão tinha fome. Ele morreu porque esse homem desobedeceu o Senhor. Então, isso acabou então com a história do homem profeta de Deus. Então eu queria dizer para você nessa reflexão do perigo que pode acontecer conosco quando nós perdemos a visão. O perigo quando nós, diante de uma cultura, diante de uma palavra de um amigo, diante de pessoas bem intencionadas, mas não Deus intencionadas, né? Não debaixo da intenção de Deus. Pessoas vêm com palavras que nos tiram do caminho, nos roubam os sonhos, nos frustram, trazem tristeza e realmente é isso, tira do caminho. Então quando você obedece a uma palavra de homens, mas desobedece à ordem de Deus, o caminho não é bom. Deixa eu desligar meu relógio aqui. Despertou. É um tempo de oração agora. Então eu quero explicar para você o seguinte: a palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus, ela é inegociável. Quando Deus muda a palavra, é porque o propósito dele já se cumpriu. Eu explico. Jonas foi pregar contra Nínive.
E depois que ele pregou, Deus não destruiu Nínive. E Jonas ficou muito chateado com Deus por isso. Mas quando Jonas pregou, a cidade inteira se converteu e mudou o caminho. Então Deus não tinha mais por que destruir aquela cidade, uma vez que a cidade havia mudado o seu procedimento. Então Deus não mudou, a cidade mudou, e isso agradou Deus. E fez com que Deus então não a destruísse. Então, quando Deus fala, Ele não muda. Números 23:19 diz isso. Deus não é filho de homem para que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele profetizou, se Ele declarou, Ele vai realizar. É assim a palavra do Senhor. Tiago diz que em Deus não há sombra de variação. Então, quero só explicar o seguinte. Então, a palavra de Deus, se você tem uma palavra de Deus para a sua vida, meu irmão, se você tem um sonho de Deus para a sua vida, não abra mão dele por circunstâncias, por palavras de homens. O profeta de Betel, ele foi tomado por uma ganância, ele foi tomado por inveja, ele foi tomado por ciúme. Diz que o profeta queria, se você continuar lendo o texto no versículo 31, depois que o profeta de Judá morreu, o profeta de Betel falou assim: olha, quando eu morrer, eu quero que os meus ossos fiquem no mesmo lugar que esse homem de Deus foi enterrado. De tanta vontade que esse homem tinha de ser igual àquele homem que ouvia a voz de Deus, aquele profeta de Judá. Ele tinha inveja porque Deus falou com ele, as coisas aconteceram, e quando o profeta de Betel falava, as coisas não aconteciam. O profeta de Judá ouviu a voz do profeta de Betel, mas deixou de lado a primeira voz que ele tinha ouvido, que era a voz de Deus. Ouviu a voz dos homens e deixou de ouvir a voz de Deus. E foi por isso que ele morreu. Meu irmão, você pode perguntar assim: pastor, onde você quer chegar com essa história toda? Qual o ensinamento para hoje que essa palavra tem? Creio que a gente já falou diversos ensinamentos aqui. Mas preste atenção, meu irmão. Os planos, os sonhos de Deus para você, eles são seus. Quando Deus resolve, na verdade, quando você resolve seguir aquilo que é de Deus, vão aparecer dois tipos de pessoas. Quando você segue a voz de Deus, os sonhos de Deus, a palavra do Senhor para a sua vida, aparecem aqueles que vão te seguir, aqueles que vão te ajudar, aqueles que vão te apoiar, aqueles que vão te sustentar, aqueles que vão te levantar quando você der uma fraquejada ali e aqui. Mas também vão aparecer os intrigueiros, os mexeriqueiros, os interesseiros, os mentirosos, os sabotadores, os desanimadores, os invejosos, ciumentos, aqueles que são levantados não por Deus, mas são levantados por Satanás, cujo objetivo primeiro é roubar, matar e destruir. Então olha só, quando Deus te dá sonhos e planos, vão surgir pessoas que vão caminhar contigo, vão caminhar mesmo que você vá parar no deserto, essas pessoas vão te seguir e vão te apoiar. Mas vão surgir também aqueles bola murcha que vão dizer assim: cara, não vai, isso não dá certo. Então não ouça o bola murcha, ouça a voz de Deus, o chamado que Deus tem para você. Na real, Neemias ouviu o chamado de Deus. Deus não falou assim para Neemias: Neemias, vai para Jerusalém e reconstrói a cidade, os muros. Não, Deus colocou um desejo no coração de Neemias de servir. Então Deus levantou Neemias nos seus planos e nos seus sonhos. Mas quando chegou lá, Satanás levantou Sambalate e Tobias, que várias vezes falaram: Neemias, vem para cá, vamos fazer um churrasco, vamos conversar, essa obra sua aí não é boa não. E tentou parar a obra de todo jeito. Interessante, né? Convidaram para jantares, mas não tinham intenção de ajudar Neemias. José resolveu seguir os sonhos que Deus colocou no seu coração, mas os irmãos eram sabotadores. Deus despertou José, mas Satanás despertou os irmãos por inveja, que diziam: esse sonhador vai dar em nada. Deus colocou no coração de Salomão sabedoria,
mas o desejo carnal foi colocado por Satanás. E aí, no final de sua vida, Salomão se tornou um idólatra. Jesus tinha um plano dado por Deus e ele ia para Jerusalém, mesmo que tivesse que morrer. Aí Satanás inflama o coração de Pedro para falar assim: Senhor, não vai para lá, lá você vai morrer. Jesus falou para Pedro: arreda-te, Satanás. Você não está cogitando das coisas do céu, não. Olha que interessante. Você, chamado por Deus, vai ouvir palavras de Deus, mas também vai ouvir palavras diabólicas. É preciso ter discernimento espiritual para filtrar isso. Para filtrar isso. Ou seja, Deus deu uma tarefa, mas Satanás levanta os religiosos, os invejosos, os ciumentos, aqueles que vão em nome da religiosidade dizer assim: olha, você está tentando fazer isso aí, mas eu tenho algo melhor ou algo diferente, e te tira do caminho. Eu queria te contar a história de Loren, agora eu não sei o sobrenome, né? Loren Shanahan, pode ser isso, Loren Shanahan, pode ser isso. Ele é o fundador da Jocum, Jovens com uma Missão, hoje espalhados pelos 4 cantos da terra. A sua história, a sua biografia conta que ele já foi em mais de a última vez que eu vi, isso eram 156 nações visitadas por ele para pregar o Evangelho. Quando Loren tinha ali seus 18 anos, ele tinha uma vontade de servir ao Senhor, e ele então começou esse programa dos Jovens com uma Missão, de evangelizar o mundo. E isso cresceu, né? Hoje está aí gigantesco. Tem escolas de missionários pelo mundo afora. Mas quando ele começou, era ele e a esposa, que depois casou em 1963. Mas quando ele começou, os líderes, e o negócio começou a criar tamanho, né? Começou a crescer, os líderes da sua denominação se chamaram esse moço e falaram assim: olha, nós queremos que você seja o líder, o presidente dos jovens dessa denominação, nessa nação, Estados Unidos. Então você vai ter aqui a liderança de todos os jovens dos Estados Unidos. Ele era da Assembleia de Deus nessa época. Creio que ainda é, mas só que agora trabalha mais intensamente com a Jocum. Mas, então ele disse assim: olha, não. Era um cargo elevado, era um cargo bom, mas ele disse não. Não foi esse o sonho que Deus me deu. O sonho dele era evangelizar o mundo, o sonho dele era fazer teatro, grupos de evangelismo pelo mundo afora. Não era ser presidente de uma denominação imensa. Ele teria muito mais status e talvez muito mais prestígio se ele seguisse o caminho que a sua denominação colocou para ele. E eu diria que ele teria muito sucesso nisso. Mas não era a visão que Deus tinha dado a ele. Então ele não foi. Ralou, penou e tudo mais, mas hoje está aí a Jocum espalhado pelos 4 cantos da terra. Meu irmão, às vezes Satanás levanta pessoas até muito bem intencionadas para dizer assim: olha, Deus falou comigo que você pode ser mais do que você está sendo aqui. Mas na verdade não é uma palavra de Deus. Às vezes a religiosidade, às vezes a tradição levantam pessoas bem intencionadas para cuidar da gente, mas não tem uma visão de Deus. Às vezes tem pessoas dentro da nossa comunidade, nossos irmãos, nossos parentes, que têm medo das decisões que tomamos. Então eles vão tentar nos proteger. Vão tentar falar: olha, volta para Betel, é tarde. Vem cá, tem pão na minha casa, tem água ali. Deus me mandou chamar você de volta. Mas não vá. Se Deus te deu um sonho, um plano, uma palavra, segue em frente, não volta atrás, não. Como é que eu vou saber se isso é de Deus? Tem que ver se tem o testemunho da palavra, se aquilo que você está sonhando tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com os frutos, quais os frutos que está produzindo na sua vida e na vida dos outros. Às vezes, meu irmão, você tem que ver que tradição e religiosidade são só isso mesmo, tradição e religiosidade, mais nada.
Às vezes nós sabemos que Deus está no negócio quando a paz que excede o entendimento vem sobre nós, mesmo quando andando por situações difíceis. E seguindo o mandamento de Jesus, né? Se as coisas que eu estou fazendo não gerem adoração a Deus e amor ao próximo, está difícil também. Então a palavra diz assim, Jesus falou que o grande mandamento é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, é o teu próximo como a ti mesmo, é o segundo mandamento. Então, se aquilo que eu faço como sonho, como plano, não gera amor a Deus, adoração a Deus, e não gera vida no meu irmão e nem em mim mesmo, né? Aí as coisas não estão de acordo. Mas se Deus está no negócio e essas coisas e esses frutos aparecem, não mude a direção por nada. Eu creio que você, meu irmão, minha irmã, será muito bem sucedido naquilo que Deus colocou para você fazer. Deixa eu parar de balançar a mesa, né? Balança o computador, balança a câmera. Então eu creio que aquilo que Deus tem para você é bom. Porque a palavra diz isso em Romanos 2, que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. Corrigir aí, né? A vontade do Senhor é boa, ela é perfeita e agradável. Então vá, não pare, não desista, não retroceda. E que Deus te abençoe. Que essa semana, a escola dominical agora e o restante da semana seja um tempo abençoado pelo Senhor. Que Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Fique na paz. Que o Senhor te abençoe, proteja e guarde em tudo que você for fazer. Para a honra e glória e louvor do nome dEle. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Amém. Vai com Deus.